chegue diante de Deus através de Jesus, sempre, nunca através de você. Nunca olhe para você, nunca olhe para suas qualidades, olhe para Jesus e pelo que Jesus fez por você na cruz. É assim que você vai ser recebido por Deus. Amém? Diga: o caminho do sucesso. Nós vamos ver hoje sobre a disciplina na vida do filho pródigo. Por que eu coloquei o caminho do sucesso? Porque o alvo final da disciplina de Deus nas nossas vidas é justamente nos levar ao sucesso. E aí a gente precisa, primeiramente, ter algumas crenças esclarecidas a respeito da disciplina. A gente, naturalmente, tem uma resistência com a palavra disciplina, porque nós a entendemos a partir do ponto de vista humano, natural. Porém, nós estamos falando a respeito da disciplina da graça, como que Deus disciplina os seus filhos. Então, um ponto importante é nós entendermos que a base da disciplina de Deus por nós é o amor. Olhe para cá. Por que às vezes a gente não entende a disciplina e nem recebe? Porque a gente acha que Deus está nos disciplinando com raiva, com ódio, ou porque Ele está nos castigando. Mas eu gostaria de dizer para você que quando Deus nos disciplina, a motivação de Deus nos disciplinar é porque Ele nos ama muito. Amém? Então, essa é a base da disciplina, é o amor de Deus por nós. E nós também falamos no domingo passado que Deus, como um pai amoroso, Ele não é um pai carrasco. Então Deus não manda doenças, Deus não manda maldições, Deus não manda pragas sobre os seus filhos. Então Deus não vai te disciplinar fazendo você bater o seu carro, fazendo você adoecer, ou mandando uma maldição para você. Deus não nos disciplina dessa forma. Então Deus também não nos disciplina irado, mas Deus nos disciplina com amor. E o alvo da disciplina de Deus por nós não é acabar com a gente. O alvo da disciplina de Deus conosco é nos levantar, nos restaurar. Amém? E como filhos de Deus, nós então somos disciplinados. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. Então o fato de sermos disciplinados por Deus é um sinal de que somos realmente filhos de Deus. Então nunca veja a disciplina como algo negativo, porque a disciplina é como um plumo de Deus para nos livrar de erros graves na vida. Muito importante a gente ter esse entendimento antes de começar essa palavra. Às vezes a gente pensa que Deus fica nos disciplinando sem motivos, mas na realidade é nós mesmos que damos os motivos para Deus nos disciplinar. Eu estudei 4 anos em São Paulo, no seminário, e era uma escola de regime de internato. E todos os anos, o diretor da escola, o pastor que nos conduzia ali, ele falava assim: gente, nós vamos ler o regimento interno. Acho que era assim que falava. E todos os anos, mais coisas eram acrescentadas ali. E ele falava assim: olha, não sou eu que estou criando essas regras aqui, mas foram vocês mesmos que fizeram eu criar essas regras por causa de coisas erradas que vocês fizeram. Então, por exemplo, a gente morava num prédio e na parte de baixo eram as salas de aula, na parte de cima era o dormitório masculino. E às 10h30 da noite, todos os alunos deveriam estar já deitados para dormir. Não podia mais levantar, não podia mais fazer barulho, porque no outro dia, 5h45 da manhã, a gente tinha que levantar. Então, essa era a orientação. Então, às 10h30 da noite, estava todo mundo com a luz apagada, todo mundo quietinho em sua cama. Mas aí, alguns alunos tiveram a ideia de sair pela janela do quarto e ia caminhando os prédios lá em São Paulo. Parece que eles têm um costume assim, de criar meio que uma beira assim, de alguns centímetros assim, rodeando o prédio.
Então, tinha aluno que saía pela janela e passava beirando assim, ó, o risco de cair lá embaixo, se machucar, e ia para o quarto do outro colega, e ficava conversando, né? Então, o supervisor passava, olhava, estavam todos os quartos fechados, e falava, está todo mundo no seu quarto. Mas, na realidade, tinha gente fugindo pela janela para ir para o quarto do outro conversar. Então, o diretor teve que criar mais uma regra. Não pode pular a janela e andar pela sacada e ir para o quarto do outro, porque se fizer isso, vai ser expulso ou vai pegar uma advertência. Então, ele sempre dizia, não sou eu que crio essas regras, são vocês mesmos que criam. Então, é interessante a gente entender que, às vezes, a gente fica pensando que Deus fica nos disciplinando, simplesmente porque Ele é Deus e Ele quer nos disciplinar a gente. Muitas vezes, as disciplinas que nós passamos, somos nós mesmos que geramos essa necessidade. E Deus, então, nos disciplina porque Ele nos ama e Ele quer nos levar a ter uma vida de sucesso. Amém? Qual que é o objetivo da disciplina de Deus na nossa vida? É sempre nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Não olhe para baixo, não olhe para outro lugar, porque senão você vai se perder, tá? Esse assunto é um pouco complexo, se você não ficar ligado aqui comigo, você vai se distrair, você vai perder o raciocínio da pregação. Então, por que Deus nos disciplina? É porque Ele quer nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. Esse é o objetivo da disciplina de Deus na nossa vida. E aí nós vamos hoje usar a história do filho pródigo para a gente observar a disciplina de Deus na vida de seus filhos. Nós vamos ler em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 24. Você vai acompanhar no telão essa leitura desse texto. E eu quero que você observe os detalhes desse texto, porque esse texto é a base dessa pregação nessa noite. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Diga comigo, falou consigo mesmo. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: fazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Olhe para cá. A partir do versículo 22, nós vemos o resultado da disciplina, que é sempre o nosso sucesso e nunca a nossa derrota. É muito importante você entender essa parte para
quando você estiver sendo disciplinado pelo Senhor, você não rejeitar a disciplina, você não fechar o seu coração. Olha só o resultado da disciplina. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Então esse é o resultado da disciplina, é alegria, é sucesso, é restauração, é vida de Deus, amém? É por isso que é importante a gente ter uma visão correta da disciplina, para que nós como filhos de Deus não venhamos a rejeitar a disciplina, e aí a gente sofrer as consequências. Pergunto para você, você já parou para pensar como teria sido o futuro daquele jovem, se ele não tivesse passado por aquela disciplina, se ele não tivesse caído em si e voltado para a casa do seu pai? Você já imaginou o quanto ele tinha se autodestruído? Em pouco tempo que ele se afastou do seu pai, da sua família, ele já estava numa situação bem lamentável. Então, a disciplina de Deus, ela serve para nos restaurar, para nos livrar de sofrimento, ela serve para nos resgatar a um relacionamento com Deus e nos leva a expressar a glória da nossa posição em Cristo. Amém? Então vamos pensar aqui alguns aspectos da disciplina de Deus na vida do filho pródigo. Diga comigo, ele perdeu o dinheiro. Esse foi o primeiro aspecto da disciplina de Deus na vida do filho pródigo, né? E um detalhe, irmãos, muito claro da disciplina de Deus, é que Ele permite que a gente sofra as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Eu lembro que um dia, eu era adolescente, e a minha sobrinha, eu acho, não lembro exatamente quem estava comigo, a gente teve uma ideia de brincar com uma baladeira, e nós colocamos uma lata assim no alvo e falamos, vamos brincar de atirar pedra nessa lata, né? E a nossa vizinha era a esposa de um caminhoneiro, e o caminhoneiro vivia sempre viajando, e eu fui o primeiro a atirar a pedra. A primeira pedra que eu joguei, irmãos, foi bem no cano de água da casa da mulher, e começou a jorrar água assim bem alto, e eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. O marido da mulher estava viajando, eu não sabia arrumar aquele problema. Eu não lembro como que a gente resolveu aquele problema naquela ocasião. Mas acontece, foi um erro meu. Foi um ato que eu fiz ali, sem pensar, sem analisar. É interessante, irmãos, a gente entender isso, que Deus, Ele permite que a pessoa experimente as consequências dos seus atos. Em Colossenses 3:25 diz assim, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então nós precisamos ter cuidado, porque como filho de Deus, se nós começarmos a fazer coisas erradas, coisas que não estão alinhadas com a nossa posição, Deus vai permitir que a gente sofra as consequências desses atos. Deus vai permitir que a gente sofra as consequências dessas atitudes. Diga comigo, por isso, nós devemos alinhar o nosso estado com a nossa posição. Quem aqui já leu aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Olha que bom, alguns irmãos leram. Leia esse livro. É muito interessante a gente sempre se fazer essa pergunta. O que Jesus faria se ele tivesse esse vizinho que eu tenho? O que Jesus faria nessa determinada situação que eu estou passando? Irmãos, se nós fizermos todas as vezes essa pergunta, a gente vai ter uma clareza de como deve ser o nosso comportamento. Nós vamos entender que o nosso comportamento deve estar alinhado com a nossa posição. Amém? Os irmãos estão entendendo?
como isso é importante, o fato de nós sermos filhos de Deus, digamos assim, não nos torna imunes aos resultados dos nossos próprios erros e das nossas próprias escolhas. Então, não saia por aí fazendo coisas erradas em nome da fé. Não saia por aí fazendo coisas erradas em nome da graça. Não é porque você é filho amado de Deus, salvo, justo, que você vai falar, agora eu vou pular de um prédio. Eu sou amado e abençoado! E pular de um prédio. Você vai morrer, você vai quebrar as pernas. Inclusive, esse dia eu estava numa reunião de pastores e teve um pastor lá que ele disse que foi pular do palco e ele já quebrou a perna. Ele achou que ele estava bem jovem ainda e estava pregando e foi pular do palco, igual eu fiz aqui, e ele quebrou a perna. Então, não é porque você é salvo que você vai sair por aí cometendo coisas erradas. E, eu não vou ter consequência, eu estou imune, eu sou abençoado. Então, é interessante a gente entender isso. Isso é fundamental. Como, por exemplo, as suas finanças. Muitos irmãos sofrem consequências por não gerir de forma sábia suas finanças. Às vezes fala assim, pastor, eu sou crente, eu devolvo o dízimo, eu sou salvo, eu sou justo, por que a minha vida financeira não avança? É interessante a gente parar para refletir sobre isso. Também a respeito da nossa saúde. Você não pode agir de uma forma irresponsável com a sua saúde, porque senão as consequências do seu próprio ato, e é interessante você entender que não é Deus que vai jogar uma doença em você, às vezes as consequências do seu próprio ato é uma saúde ruim. A mesma forma é a questão da família. Nós precisamos cuidar da nossa família de acordo com o padrão bíblico. O nosso casamento tem que ser de acordo com a Bíblia. Esses dias eu estava falando com alguns irmãos, tem algo que tem me preocupado. Porque muitos irmãos estão na igreja, mas os casamentos não são mais de acordo com a Bíblia. Alguns papéis fundamentais do marido, da esposa, da criação dos filhos, enfim, de como deve ser a família, nós não estamos nos preocupando de conduzir o casamento dessa forma. E se a gente sai fora desses princípios, Deus mesmo vai permitir que a gente sofra as consequências dos nossos erros e das nossas atitudes. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. E aí eu quero falar aqui para você que é pai, para você que é mãe, que uma das formas como nós devemos disciplinar os nossos filhos é deixando que eles sofram as consequências dos seus próprios erros. Quando o seu filho erra, você não pode ir lá e livrá-lo das consequências dos erros que ele mesmo cometeu, porque senão você vai estar prejudicando o seu filho. Você vai estar prejudicando o seu filho. A minha mãe, ela tinha uma frase que ela dizia assim, o serviço do preguiçoso é dobrado. Então, quando a minha mãe mandava a gente fazer uma coisa, ou meu pai, depois eles iam checar. E eu lembro que o meu pai mandava a gente aguar as coisas na horta, e às vezes a gente estava apressado para tomar banho no rio, e a gente só molhava ali a superfície. Mas aí, às vezes o pai ia checar, e o que ele fazia? Ele colocava o dedinho na terra, afundava e puxava. Se tivesse molhado só a superfície, qual que era o resultado? Olhava assim para aquele arroz de pé de quiabo, ia ter que molhar tudinho. Mesmo se ele falasse, pai, foi só esses dois aqui que eu estava apressado. O que ele dizia? O serviço do preguiçoso é dobrado. Era a disciplina. Então a gente já sabia, vai fazer, faz bem feito. Qual que é o resultado hoje? Meu pai e minha mãe já estão com o Senhor. Qual que é o resultado? Todos nós, toda a nossa família, hoje nós somos abençoados, somos bem-sucedidos. Onde a gente trabalha, as pessoas gostam do nosso trabalho, né? Eu fico olhando meus irmãos, tem gente que fica brigando para conseguir emprego. Às vezes eu converso com meus irmãos, os patrões que estão brigando para eles trabalhar para eles. Mas porque foi algo que nossos pais nos ensinaram através da disciplina. E o que é que nós escolhemos hoje? Nós escolhemos os bons resultados. Então isso é algo importante que até nós como pais, nós precisamos estar atento a isso. Você já pensou se alguém tivesse chegado lá no filho pródigo, falando assim, que pena, pode deixar, eu vou te dar comida. A Bíblia fala que ele procurou emprego e comida, ninguém resolveu o problema dele. Mas se alguém tivesse dado comida para ele,
pode deixar, vem para cá, fica lá na minha casa, eu vou te livrar dessa situação. Talvez ele nunca tinha voltado para a casa do pai. Então a disciplina, ela é importante, ela se torna necessária para nos levar para nos restaurar ao nosso relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender o valor da disciplina. É importante nós entendermos que Deus, Ele é Pai e Ele é bom para conosco. Deus, Ele não manda doença, Ele não manda praga sobre nós. Mas Deus, Ele permite a gente perder coisas. Diga comigo, Deus permite a gente perder coisas. Nós podemos imaginar a situação de um filho. O filho está brincando com a bola e o pai fala, meu filho, não vá brincar na rua, porque você pode ser atropelado por um carro. Mas aí o filho não obedece, ele vai para a rua brincar com a bola. Então o pai, ele não vai chegar lá e falar assim, já que o meu filho não me obedece, eu vou matar ele logo. Deus não vai matar, Deus não vai mandar uma praga sobre o filho. Mas Deus pode tirar coisas, ou seja, Deus pode tirar a bola. Deus pode rasgar a bola, é o exemplo que eu dei do pai na pregação passada. Pelo fato dele nos amar, ele tira coisas da nossa vida que ele vê que está nos prejudicando. Então, é muito interessante a gente estar atento a isso. Então, se Deus furar a sua bola, não fica triste não, é para você não ser atropelado. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, se Deus furar a sua bola, não fique triste, isso é para você não ser atropelado. Outro fator da disciplina de Deus, diga comigo, ele perdeu as amizades. Então Deus, ele pode ser muito severo com coisas que nos afastam ou que nos levam ao erro. Aquele rapaz tinha muitos amigos, mas de repente os amigos abandonaram ele. E aquele estado de solidão quebrantou ele. Você já viu? Quando a gente perde amigos, a gente não fica mais quebrantado. A gente está cheio de amigos, todo mundo ao nosso redor, sorrindo, a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas houve um momento que os amigos se afastaram dele. Então, às vezes, irmãos, Deus pode tirar, Deus pode afastar pessoas da gente, com o fim de nos disciplinar, às vezes até para não nos levar ao erro. Há pessoas que elas podem até prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Então, uma das causas dele ter voltado para o pai foi o fato dele ter perdido os seus amigos. Ele estava sem amigos. E um outro fator, diga assim, ele passou fome e foi cuidar de porcos. Irmãos, o Senhor, ele fecha portas quando ele percebe que não é o melhor caminho para nós. Isso aqui é muito interessante. A gente sempre diz que Deus abre portas, e é verdade. Mas Deus também, ele fecha portas. Quando Deus percebe que algo não é bom para nós, ele fecha portas. Então, frequentemente, nós podemos encarar portas fechadas. E se Deus fechar uma porta para você, não vá lá e arrebente a porta, não. Tem gente que fala assim, Deus não abriu, pois eu mesmo vou abrir. Deus não fez, pois eu mesmo vou fazer. Não faça isso, irmão. Se Deus não abriu a porta, volte para trás. Não force a porta. Não arrombe a porta. Porque se Deus fechou, é porque Ele está dando um sinal para você não insistir naquela porta. Então isso é muito interessante. Portas fechadas podem até ser uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Você quis tanto algo, isso já aconteceu comigo. Você quis tanto algo e não deu certo. E mais na frente você fala assim, graças a Deus que aquele negócio não deu certo. Já aconteceu isso com você? Porque se tivesse dado certo, aí que eu tinha sofrido mais. Então no momento, às vezes a gente nem gosta, às vezes a gente nem entende. Mas se a porta está fechada, se Deus fechou a porta, pode ser uma forma de Deus estar te protegendo. Então o garoto, ele não conseguiu um emprego, ele passou fome. E isso foi importante, foi uma disciplina que fez ele voltar para a casa do pai.
Ele falou: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de comida e eu aqui morrendo de fome. Ontem à noite, a gente chegou de viagem de tarde, e já tem alguns dias que a gente não está encontrando um tempo para fazer as compras. E ontem à noite a gente ia comprar comida, só que nós falamos: não, tem aí alguma coisa, faz um lanche e tal. E eu fui na feira, comprei umas folhas, queijo, ovos, e aí começou a dar uma... Deitamos, né? E eu acordei, irmãos, de madrugada com a fome. Fome. E eu fiquei pensando: meu Deus, imagina a situação de uma pessoa que está com fome e não tem o que comer. É uma disciplina forte. Lá em casa a gente tinha comprado ovos, tinha comprado queijo, alface, couve. Fui lá na geladeira, comi as folhas de alface, de couve, lanchei e voltei a dormir. Mas passar fome é algo muito, muito forte. E aquele rapaz, ele passou uma necessidade assim, nesse nível. Diga comigo: a disciplina envolve dor. Então a gente sabe que às vezes, alguns filhos de Deus acalenta certos tipos de pecado na vida dele. Mesmo ele tendo uma posição de filho, mas às vezes o seu estado é lamentável. São pessoas que estão ainda envolvidas com o pecado. E uma disciplina frequente nessa situação é a exposição à luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina. Então, é uma forma de Deus disciplinar. Às vezes tem pessoas que estão envolvidas no pecado, apesar de serem filhos de Deus e serem salvos, e Deus então disciplina essas pessoas, levando elas a passar por um vexame, a passar por uma situação desconcertante. É interessante a gente entender que às vezes a disciplina de Deus ela dói, porém o resultado dela é positivo. O resultado é bom. O resultado da disciplina de Deus para nós é sempre bom. Diga comigo: Deus usa o vexame e a humilhação. Irmãos, aos olhos dos judeus, os porcos são animais imundos. E um judeu jamais iria se submeter a trabalhar num trabalho de cuidar de porcos. Porém, foi exatamente isso que esse jovem teve de fazer. E qual que é o alvo da disciplina de Deus? Diga comigo: trazer lucidez. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra importante. Lucidez. O alvo da disciplina de Deus é trazer lucidez. Preste atenção. Muitas vezes, nós estamos tão envolvidos em coisas erradas que parece que a gente está cego. Mas quando Deus começa a nos disciplinar, o que a gente faz? Os nossos olhos se abrem. A gente fala: meu Deus, como que eu estava me envolvendo nisso? Como que eu não estava percebendo? Foi o caso do filho pródigo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Os olhos dele foram abertos. Mas por que os olhos dele foram abertos? Porque Deus usou a disciplina para livrar ele daquela cegueira que ele estava envolvido naquele momento. Foi ali cuidando de porcos que ele caiu em si. E aí eu quero falar um pouco sobre essa expressão cair em si. Diga comigo: cair em si. Cair em si. Irmãos, nós somos salvos, somos filhos de Deus, somos amados, somos justos, somos abençoados. Porém, nós não podemos viver por aí de uma forma irresponsável. O que é cair em si? Quem já viu aquela expressão: fulano está fora de si? Quem já viu? Você vê a pessoa fazendo bobagem e fala assim: fulano está fora de si. Fala para o irmão que está perto de você: entre em si. Caia em si. O que é cair em si? É a gente parar para refletir. O que eu estou fazendo, meu Deus? O que eu estou falando? Presta atenção, irmãos. Nós devemos cair em si, não para nos condenar,
mas para avaliar se o nosso estado está em harmonia com a nossa posição. Todos nós devemos fazer essa reflexão. Analise a maneira como você está vivendo, está em harmonia com a sua posição? Isso é cair em si. Diga comigo, primeiro caia em si, e só depois tome as decisões. Primeiro caia em si, e só depois tome as decisões. Tem gente que toma as decisões e depois fala, meu Deus, para que eu me casei com essa pessoa? Você tem que primeiro cair em si. Meu Deus, eu vou me casar com essa pessoa? Quem é essa pessoa? Como é que eu estou para me casar? Primeiro cair em si. Não deixa para cair em si depois que se casar. Primeiro cair em si antes de comprar. Tem gente que depois que compra, que olha para o carnê, aí ele cai em si. Que eu fiz, meu Deus do céu? Primeiro cai em si. Você é filho de Deus, você é amado, você é abençoado, mas se você não cair em si primeiro, depois pode vir as consequências. Então, diga comigo, primeiro cair em si e depois tomar decisão. Diga, evite tomar decisões para só depois cair em si. O que é cair em si? É você agir baseado na palavra de Deus. O que é cair em si? É você não ignorar a direção do Espírito Santo. O que é cair em si? É você buscar conselhos com pessoas maduras. Irmão, seja contra tudo que tem que ser rápido demais. Se você vai comprar um negócio e tem que ser rápido demais, então deixe vender para outro. Tudo que tem que ser rápido demais, que você não pode pensar, que você não pode conversar com um irmão mais maduro, fuja, porque isso pode ser algo ruim para você. E não se esqueça de que quando nós tomamos decisões erradas, Deus permite que a gente sofra as consequências, justamente para nos disciplinar. Cair em si é agir em conformidade com a sua posição em Cristo. Todas as vezes, irmãos, que você estiver diante de uma situação, você tem que pensar: isso combina com quem eu sou em Cristo? Isso é a maneira de você não se envolver com o pecado, é a maneira de você não se envolver com coisas erradas. Isso combina com quem está em Cristo? Mentir combina com quem está em Cristo? Roubar, se prostituir, ficar vendo pornografia, ficar falando mal da vida dos outros, ficar agindo de forma rebelde. Se você parar para pensar, combina com a posição que eu tenho em Cristo? Sabe, irmãos, a maneira de você não pecar é você entender quem você é em Cristo. Quando você entender quem você é em Cristo, então isso vai ser um problema resolvido na sua vida. Você sabe, irmãos, que isso protege a gente? Isso protege a gente. Isso livra você de se envolver em coisas erradas. Isso livra você de se envolver em coisas que vão te prejudicar. Diga, ele caiu em si. O que ele disse? Pequei contra o céu. E nesse momento ele tomou a decisão mais importante de toda a história dele. Ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse é o alvo final da disciplina, nos trazer de volta ao Pai. Sabe, irmãos, quando nós caímos em si, é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Ele falou, eu pequei contra o céu. Os olhos dele se abriram. Eu pequei contra o meu pai. Os olhos dele se abriram, ele caiu em si. Esse é o alvo da disciplina, é acordar a gente. Irmãos, às vezes Deus tem que dar um choque na gente, não é? Para a gente cair em si.
Diga: a disciplina é sempre boa, porque nos aproxima do Pai. Não veja a disciplina como algo ruim, veja a disciplina como algo que te aproxima do Senhor. Irmãos, a disciplina, ela nos deixa em paz. Porque quando nós erramos, nós sabemos que nós devemos pagar o nosso erro. Quando o filho erra e ele não é disciplinado, ele fica angustiado, ele fica ansioso. Sabe, um sinal de que nós caímos em si é que a gente está aberto para a disciplina. Tem irmãos que às vezes eles erram, mas eles chegam e falam: pastor, eu sei que eu errei. Pastor, me ajuda. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pelo que eu tenho que passar? Isso é um sinal de alguém que caiu em si. É um sinal de alguém que percebeu: o meu estado não está em harmonia com a minha posição. Mas tem pessoas que elas não caem em si, elas estão vivendo num estado ruim, mas elas continuam arrogantes, elas não se quebrantam. E quando uma pessoa age assim, irmãos, a disciplina continua na vida da pessoa. Diga: disciplina é algo muito importante para Deus. A Bíblia fala a respeito do sacerdote Eli. Ele foi descuidado na disciplina dos seus filhos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Você vai ler comigo aqui no telão. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Eli, ele não falava nada com os seus filhos, Ofni e Finéias, e permitia que eles continuassem lidando com as coisas espirituais de uma forma irresponsável, de uma forma leviana. 1 Samuel 3 e 13. Preste atenção. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Sabe, Deus, irmãos, Ele não gosta quando nós, pais, agimos de forma relaxadas na disciplina dos nossos filhos. E aí hoje nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje nós estamos na igreja, mas nós não estamos, nem todos estão criando seus filhos de acordo com o padrão bíblico. Eli, ele não tinha feito coisas terríveis que os filhos dele faziam. Ele foi julgado unicamente porque ele foi descuidado com a disciplina dos seus filhos. Deus, ele é um Deus zeloso. E Ele vai nos disciplinar se preciso for. Davi, a Bíblia diz que ele também não foi um bom pai. A respeito de Adonias, Davi nunca o contrariou. Sabe, irmãos, essa palavra contrariar, é uma palavra importante a gente parar para refletir sobre ela. Sabe que muitos pais hoje, eles não exercem o seu papel de pai, porque eles não querem contrariar os filhos. E o filho faz coisa errada, e você não conversa, você não diz que está errado, você não fala para parar. Sabe, isso é um erro grave diante de Deus. Muitas vezes dentro do próprio casamento. Já, às vezes, conversando com alguns irmãos, tem irmão que fala assim: pastor, eu nem converso com esse assunto com a minha esposa, porque senão ela fecha a cara comigo. E isso é um problema, irmãos, porque isso vai gerar uma família doente, isso vai vir consequências. Então nós, como pais, como líderes, vai ter hora que a gente vai ter que contrariar a pessoa, vai ter hora que a gente vai dizer: irmão, isso está errado, você tem que parar com isso. Isso não é comportamento de um filho de Deus, isso vai trazer consequências ruins para você.
Davi, ele não foi também um bom pai. Adonias era o quarto filho de Davi com Agite. Adonias tinha 3 irmãos mais velhos, Aminon, Absalão e Quileabe. Após a morte deles, Adonias seria o herdeiro ao trono em Jerusalém, capital do antigo Israel. 1 Reis 1, 5, 6. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Então Davi nunca questionou Adonias: por que você está fazendo assim? Sabe, irmãos, muitas vezes Deus ele vai nos questionar. Deus vai fazer a gente frear. E Ele vai usar a disciplina para isso. E muitas vezes nós também dentro da igreja. Sabe qual que é um problema hoje? Que muitos irmãos ficam tempos e tempos nas igrejas e eles não crescem. Porque muitos irmãos não se permitem mais ser pastoreado. Tem muitos irmãos que se o pastor chamar e falar: irmão, por que você está agindo dessa forma? Ele sai da igreja. Esse dia me chamaram para participar de uma conferência numa igreja. E eu fui, mas eu nem tive como participar da conferência, porque eu fiquei conferindo o tanto de irmão da nossa igreja que estava lá. Aquele. Irmãos que estão aqui, o pastor chama para conversar, fala: irmão, para com isso, você está errado. O que ele faz? No outro dia ele já está nas redes sociais, noutra igreja já. E às vezes já até liderando. Então não pode ser assim, irmãos. Nós somos uma família, e numa família tem que ter disciplina, numa família tem que ter correção. Se o pastor, se o líder não pode mais falar com vocês: irmão, para com isso, você está errado, isso não é para você, isso não combina com um discípulo, isso não combina com um membro da igreja. Então não é igreja, não é família. É apenas um auditório com palestra todos os domingos. Desse jeito é a sua família. Não deixe a sua família ficar tão frágil a ponto de você dizer: pastor, não posso conversar esse assunto lá em casa, senão o resultado vai ser separação. Pastor, não posso conversar com meus filhos, perguntar por que eles estão agindo assim, senão eles vão me enfrentar. Não pode ser assim, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nossa vida, a igreja, a célula. Tem líder que é vítima dos irmãos. Tem líder que tem um assunto para resolver lá na cela, mas ele fica com medo: pastor, não vou conversar não, pastor, vai lá, conversa com o irmão, porque se eu falar, pastor, eles vão sair da célula. Se eu corrigir, pastor, vai se levantar contra mim. Irmãos, isso não é célula. Célula é uma família. É um lugar de confronto também. Inclusive, todos nós devemos dar liberdade uns aos outros para falar na nossa vida. Eu lembro que um tempo nós fizemos isso. Cada irmão na cela falava assim: irmãos, eu dou liberdade para vocês falar na minha vida. Se os irmãos verem que eu estou errando, os irmãos verem que o meu estado não está em harmonia com a minha posição, fala para mim, me ajuda. Mas hoje o que nós estamos produzindo? Uma igreja de crentes imaturos. Eu lembro que um dia eu estava num restaurante. E aí eu vi uma mãe servindo almoço para o filho. E a mãe passava nas bandejas e falava assim: o que você quer, meu filho? Meu filho: batata frita, arroz. Você quer salada, meu filho? Não. Refrigerante. Eu pergunto: uma mãe assim ama o filho? Não ama. Porque aquela mãe, ela não queria ser contrariada. É o meninozinho bonitinho do papai, que depois lá na frente vai estar doente, vai estar problemático. Hoje, irmãos, nós temos problema. Irmãos que de 18, 19, de 20 anos, que só cresceu no tamanho e na idade, mas a emoção é de criança. Como
Como que uma pessoa assim vai entrar numa empresa? Como que uma pessoa assim vai casar? Então a disciplina, ela nos leva a crescer, a expressar a glória da nossa posição em Cristo. Sabe, irmãos, todo vencedor, ele se deixa ser contrariado. Às vezes, a gente fica chateado, mas a Bíblia diz que o sábio ama quem o corrige. Se tem alguém te corrigindo, ame essa pessoa, dê presente para ela. Pague um almoço, um churrasco para essa pessoa, porque essa pessoa te ama. E ela está sendo usada por Deus para te levar a ter uma vida de sucesso. Eu já contei essa historinha, mas vou contar de novo. Dois jovens se encontraram depois de algum tempo. E eles se encontraram para conversar. E eles começaram a conversar. E eles falavam assim: você lembra de quando a gente era jovem? Eles: sim, eu me lembro. Você se lembra da minha mãe? Pois é. Minha mãe era muito legal. Ela não me contrariava. Eu não tinha horário para dormir. Ela não me cobrava para estudar. Ela não queria saber quem eram meus amigos, não sabia, ela me deixava livre à vontade. E o outro falava assim: você lembra da minha mãe? Minha mãe era chata. Tinha horário para dormir, horário para acordar, tinha que estudar. Ela queria saber quem eram os meus amigos. Esses dois jovens estavam conversando, dividido por uma grade. Um estava dentro do presídio, e o outro era um advogado de sucesso. O advogado de sucesso era o filho da mãe chata. E o presidiário era o filho da mãe legal. Sabe, irmãos, muitas vezes, aos olhos de Deus, aos nossos olhos, às vezes a gente acha que Deus é chato. Mas é porque Deus quer nos dar um futuro brilhante. Vamos ficar em pé? Diga comigo: filhos corrigidos se sentem amados. Filhos dados a si mesmo se sentem inseguros e abandonados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se alegrar? Diga aleluia. Glória a Deus. Você é amado. Por isso que você está aqui escutando essa pregação hoje. Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui para te livrar de um futuro ruim. Ele quer te dar um futuro brilhante. Irmãos, eu não estou sendo irônico não, eu estou sendo verdadeiro. O alvo da disciplina, o alvo final da disciplina de Deus para nós é alegria, é sucesso, é uma vida bem-sucedida. O alvo final da disciplina é que você desempenha o papel para o qual Deus te chamou. O alvo final da disciplina é você expressar a glória da sua posição em Cristo. Esse é o alvo da disciplina. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus está com raiva da gente, que Deus está esperando a gente voltar para acabar com a gente. Mas não, a palavra de Deus diz que aquele filho foi muito bem recebido pelo seu pai. Muito bem recebido. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante. Quando seu pai o viu, diga comigo, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou,
e beijou. É isso que Deus tem para nós. Talvez você diz: pastor, o meu estado está ruim. Mas o que Deus tem para você é isso. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te devolver uma posição de filho. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai deu uma ordem aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Ele foi vestido com distinção. A roupa não podia ser a roupa de um funcionário, de um escravo. As sandálias tinham que ser as sandálias de um filho do dono da casa. O anel era um anel de autoridade. Sabe, talvez o diabo ele tem trabalhado na tua mente dizendo: não tem mais jeito para você, acabou tudo. Mas eu quero te dizer para você que quando Deus nos disciplina, não é para nos matar, é para nos restaurar. Não é para nos derrubar, é para nos levantar. Deus quer ver você vestido uma roupa digna de filho, sandálias de filho, anel de autoridade. Isso é o que Deus tem para nós. Alegria. Ele disse: trazei o novilho gordo e o preparai. Aleluia. Uma festa, um churrasco, muita carne. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, irmãos, muitas vezes o Senhor nos disciplina porque Ele vê que a gente está morto. O Senhor nos disciplina porque Ele vê que a gente está perdido, e por nos amar Ele nos leva a passar por situações a fim de que nós caiamos em nós mesmos, caiamos em si e falemos: o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo. Quantos trabalhadores têm comida de abundância na casa do meu pai, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É isso que Deus espera dos seus filhos. Ao nos disciplinar, Ele não quer que você se condene, Ele não quer ver você morto, mas Ele quer que você se levante. Ele quer te dar uma posição de honra, de autoridade. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Aleluia.